Boa noite, doutora Marina. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Paulo Danuta. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, doutora Marina, vamos falar sobre os direitos das pessoas, dos pacientes que estão em tratamento do câncer, né? O que é que eles têm assegurado pela lei, os tratamentos oncológicos? Então, na verdade, Paulo, esse é um tema que permeia a vida hoje de muita gente, né? Infelizmente, nós temos aí um avanço enorme, né, do câncer e as pessoas precisam saber de fato quais são os seus direitos. Dentre os que a gente pode citar, assim, que são os mais usuais, a gente pode falar sobre o direito ao saque do FGTS, o direito a diversas isenções fiscais, a gente tem direito a todo o tratamento. No SUS, a gente tem o direito de ser atendido em até 60 dias, a gente chama de lei dos 60 dias. Dentre as isenções fiscais, a gente pode falar especialmente do imposto de renda, porque, inclusive, a depender de quando você foi diagnosticado, você pode receber de volta até os últimos 5 anos que você pagou de imposto de renda. Então, são uma série de direitos que contemplam aquelas pessoas que, infelizmente, hoje são portadoras de câncer, né? Doutora, e como que as pessoas elas podem pedir, né, esse auxílio, enfim, esses benefícios, né? É algo que precisa de um profissional, precisa contratar um advogado, por exemplo, ou não, uma pessoa mesmo pode ir até o, enfim, como é que é esse trâmite, né? Como é Tá. como é que de uma forma Caminho, né? didática, né, assim, para a gente conseguir explicar como que a pessoa que tem a doença, enfim, Ou tem uma como que ela pessoa na pode, ou família. uma pessoa na família, né, para, não sei se tem também esse benefício, se é assegurado esse benefício, como é que funciona esse trâmite legal? Então, vamos lá. Para cada um desses direitos que eu falei, existe uma lei específica, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de saque do FGTS, essa pessoa ela deve se munir de um relatório médico atestando a doença em até 30 dias e ir à Caixa Econômica fazer o levantamento do seu FGTS. Quando a gente fala de todo o tratamento oncológico ser coberto, tanto pelo SUS quanto pela saúde suplementar, o que a gente precisa é de um diagnóstico, portanto, um relatório médico é de suma importância. Além disso, quando a gente fala, por exemplo, do direito à isenção do imposto de renda, a gente está falando que a gente precisa de relatório médico, porque esse é o documento mais importante, né, gente? É quando a gente, digamos assim, tem a chance de mostrar quando foi conhecida a doença, tá? E aí, em seguida, a gente vai à Receita fazer o pedido. Em regra, a gente não precisa de advogado, tá? Esse é um direito que ele já é garantido pela lei. O que acontece quando você precisa do advogado? É quando você tem essa, digamos assim, negativa. Quando existe, por exemplo, um relatório médico que não contemplou exatamente o que o órgão pediu. Então, pode acontecer de a gente ter uma negativa desse direito, e aí sim é preciso buscar um advogado. Mas, a princípio, a pessoa pode ir sozinha fazer esses requerimentos todos que eu estou falando aqui. É isso aí. Doutora Marina, estamos conversando Você com precisa a advogada desbloquear o iPhone Marina primeiro. Basile sobre os benefícios que os pacientes têm no tratamento, nos tratamentos oncológicos. Todo esse conjunto de benefícios, de direitos que as pessoas têm, voltamos inclusive já agora pela Bahia FM Sul, estávamos no intervalo comercial e aqui no YouTube já começamos um papo com a doutora Marina Basile sobre os Isso. benefícios dos pacientes oncológicos. Então a pergunta é a seguinte, doutora Marina, todo esse Paulo, conjunto, só um pouco, diga, só para Danuta. contextualizar quem está escutando a gente na Bahia FM e na Bahia FM Sul, a gente está agora com a doutora Marina Basile falando justamente sobre os benefícios que os pacientes oncológicos têm assegurados pela lei, né? E a doutora Marina está explicando, né, que o próprio paciente oncológico pode
ir buscar, solicitar, né? Não precisa de um profissional necessariamente. Porque já existem esses benefícios na lei. O próprio benefício, exatamente. Que ela falou durante o tempo que a gente estava no intervalo na rádio, mas que já desenvolveu. E a pergunta é em cima disso, doutora. Esse conjunto de benefícios, de coisas asseguradas pela lei, é uma coisa nova dentro do Brasil? Foi sendo construído aos poucos? O que é que a senhora tem a dizer sobre a conquista disso, a feitura disso? Isso é uma coisa que vem sendo construído ao longo do tempo, sabe? Minha expectativa é que vá sendo construído ainda mais, né? Por quê? Porque, na realidade, como eu disse, não é uma legislação apenas, é um conjunto de leis que amparam os direitos das pessoas que têm câncer, né? Então, portanto, assim, é uma construção mesmo, vem acontecendo ao longo do tempo e vem fazendo muita diferença na vida de muita gente, sabe? Porque, geralmente, quando o paciente é oncológico, ele já está fragilizado, ele já está sensibilizado e ele já está, digamos assim, com suas forças mais fracas. Então, quando ele consegue ter alguns benefícios da lei garantidos, isso faz muita diferença na vida dessas pessoas, sabe? Então, é de suma importância que as pessoas saibam que tem um universo de direitos que elas podem conseguir, né? Por exemplo, no sistema financeiro de habitação, é possível, na maior parte dos contratos, que você peça a quitação do contrato quando você tem o diagnóstico de câncer. Muita gente não sabe disso. Então, esse é um direito que vale muito ser, digamos assim, conhecido, né? Como eu falei do saque do FGTS, as isenções fiscais. Quando a pessoa tem, por exemplo, um câncer de mama, ela tem a possibilidade de ter a reconstrução mamária, o que isso, digamos assim, faz toda a diferença em quem tem, de fato, o câncer de mama, né? Então, é uma construção mesmo, e a minha expectativa é de que se continue construindo, sabe, esses direitos. Então, podemos observar o seguinte, como são muitas situações, são muitos direitos, o ideal é que a pessoa, é impossível que ela sozinha venha pesquisar e ter conhecimento disso tudo. Então, o ideal é que ela procure um profissional que esteja por dentro disso tudo, para que possa receber todas essas informações, não é isso? As orientações, sem dúvida, são muitos direitos e as orientações adequadas fazem toda a diferença. Ok, então. Acho que foi tudo dito, né, Dana? Exatamente. Muito obrigada pela participação, doutora Marina Basília, advogada, que conversou aqui com a gente sobre os benefícios que os pacientes oncológicos têm assegurados pela lei. Quem não conseguiu acompanhar a entrevista toda, até porque a gente começou a entrevista no YouTube, depois voltou aqui para Bahia FM Sul, é só ir lá no nosso canal do Fala Bahia. Aqui no nosso canal também. Exatamente, aqui, lá, enfim, onde conseguir acessar, chega no nosso canal para poder assistir novamente, que a entrevista vai estar lá disponível na íntegra, né, para que as pessoas tenham as informações completas. Muito obrigado, doutora Marina, feliz ano novo, esteja com a gente, e o espaço aqui é seu também. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, um feliz ano novo para vocês.